Olá, pessoal! Eu sou Cássia Góes, aqui do canal Egrégora Positiva, vibrando em alta frequência. Para variar, eu estou mega animada em poder estar fazendo esse vídeo aqui com todo o amor e carinho para vocês. E hoje eu venho trazendo um tema super especial, que no início lá do meu processo, na descoberta de mim mesma, né? Nesse processo de descoberta do meu ser, eu me deparei. Na época, ainda um pouco imatura, eu não conseguia entender certas situações porque eu ainda linkava que a prosperidade era uma coisa muito difícil de entender, né? Porque eu tinha lá meus preconceitos. E esse livro é nada mais, nada menos do que o Pense e Enriqueça. Sim, o Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Esse livro é super estimulante, na realidade, né? Apesar de lá no passado ter me intrigado um pouco. Ele foi escrito em 1937 por Napoleão Hill, depois de uma longa pesquisa sobre os grandes milionários americanos e como eles acumularam sua fortuna. Né? Ele é considerado o livro que foi o marco dos livros de autoajuda, o processo inicial. Sabemos que lá, quando nós vimos a ciência de ficar rico, já era anterior ao Pense e Enriqueça. Porém, o sucesso do Pense e Enriqueça foi tão grande, tão extraordinário, devido à grande pesquisa que Napoleão Hill fez, que ficou marcado como o pontapé inicial dos livros da linha de autoajuda. Os livros que procuram te levar, me levar, nos levar ao máximo do nosso rendimento, tanto enquanto pessoa, através do nosso autoconhecimento, quanto como profissional e o acúmulo de riqueza, de fortuna, que eu acho que aí muita gente que me acompanha está querendo, né? Se eu já não tenho. Tô de olho. Então, pessoal, com muita alegria que eu trago esse programa de Napoleão Hill. Claro, aqui no vídeo, para não ficar longo, né? Porque tem uma galera que ainda não conhece. Por falar nisso, não conhece? Bora lá, pessoal! O canal aqui tá sempre, ocupado em lhe trazer conteúdos de relevância para sua vida. Então, por favor, vai lá, quem não se inscreveu ainda, clica lá para se inscrever. Isso nossa, super auxilia, nos estimula demais de saber que nós estamos levando um conteúdo relevante para você, um conteúdo que faz a sua vida se expandir. Além de se inscrever, por favor, clica lá no dedinho assim para cima, no like, tá bom? Compartilha e olha, eu vou ficar mega feliz se você me der o prazer de comentar, porque não sei se vocês já repararam, mas eu sou meio tagarela e também amo escrever. Então eu vou ter o maior carinho de ler o seu comentário e te responder, tá bom? Vamos lá que esse vídeo, eu já dei os 7 passos da prosperidade, né? Lá no início do nosso canal, né? Que não é tão longe assim o início, foi um dia desse, literalmente um dia desse. Mas eu vou agora falar nada mais, nada menos que Napoleão Hill, né? E ele, 13 passos maravilhosos. Então hoje eu vou passar um resumão desses passos com vocês. Vou colocar umas técnicazinhas bem de light que ele ensina ali, mas que já vão fazer, um boom na vida de vocês, nossa, suspender, né? Dar uma agitada aí na vida de vocês e fazer muito bem para a nossa cabeça, para o nosso coração, para o nosso ser e para o nosso bolso também, tá bom? Então, a gente vai passar como? A dinâmica vai ser assim. Eu fiz a introdução, contei para vocês um pouquinho do livro, que ele surgiu dessa pesquisa de Napoleão Hill, né? E, enfim, a gente vai pegar e passar capítulo a capítulo os 13 passos que o Napoleão Hill descreveu no livro, de forma bem dinâmica, bem legal. E como que nós vamos fazer? Toda vez que formos passar de capítulo, vai passar aí uma página para vocês também. E eu, como sempre, eu gosto de esclarecer tudinho, Eu sempre deixo um espacinho aqui para quê? Pra gente, colocar as informações aqui para você, sim, para você, porque a gente se expande. E tem uma coisa que, se eu não me engano, foi Einstein, e eu já comentei.
Depois que a gente recebe uma informação, depois que a consciência se expande, não tem como ela retroceder. Então eu desejo tudo de bom, do melhor, hoje e sempre para você. Bora lá! Capítulo 1, ou melhor, passo de número 1. Vamos lá? Te aguardo lá dentro. Beijos, até! Então, pessoal, vamos lá. Daremos início com o primeiro passo. Sim, o primeiro passo descrito no livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, é o desejo. Sim, ele relata lá que todos esses milionários americanos partiram do princípio do desejo ardente em seus corações. E esse desejo sendo como um foco positivo, porque muitos preconceitos que nós temos são referentes a algumas palavras, inclusive essa do desejo. Então, Napoleon Hill descreve perfeitamente que toda vez que você tiver um desejo vindo da sua alma, vindo do seu coração, vai disparar um mecanismo de procura, sim, de procura e organização. Então, ele diz que é muito importante o quê? Você ter definido em sua mente qual o seu desejo. Claro, nós já falamos aqui várias vezes que às vezes você não tem definido na sua mente qual o seu desejo, e sim o que você não quer. Então, a gente já sugere aqui que você parta do ponto. Lembra que nós falamos lá do que você não quer para o que você quer, para haver essa definição. Sim, por quê? Porque a nossa mente, né, e tudo que gira ao nosso redor precisa de uma definição, e essa definição é como se fosse um norte. O norte para o quê? Traçar as metas, traçar o quê? O caminho para o planejamento. Então, já no primeiro capítulo, quando Napoleon Hill fala sobre o desejo, repetindo, o desejo ardente de conseguir prosperidade, de conseguir riquezas, ele já fala o quê? Pegue um papelzinho, vou deixar um espaço aqui para colocar aqui. Pega um papelzinho, pega o seu lápis, pega a sua caneta e anota. Anota com todas as informações possíveis. Então, pega o papelzinho e já anota. Já vamos fazer alinhando a técnica que a gente já conhece da lei da atração. No dia tal, do ano tal, eu tenho de posse minha o valor XXX. No dia tal, do ano tal, eu tenho em minha conta bancária o valor de XXX. Se for um outro desejo, ok, mesma técnica, mesmo princípio. Defina um dia, defina a data, quer dizer, o dia é a data, né? Defina o ano, defina o valor. Sim, literalmente defina o valor que você quer. Mas só que nessa colocação você já põe afirmando que já tem. No dia tal, do ano tal, exemplo. No dia 31 de dezembro de 2022, eu tenho em minha conta bancária o valor de R$1 milhão. Ponto. Entenderam? É assim. Aí, vamos lá. Tem algumas técnicas que as pessoas falam que é de suma importância, tá? Para o teu próprio psique, né? Teu próprio psiquismo não te boicotar aí, que é dar valores, colocar valores que você acredite que seja capaz. Claro que isso não é um valor que te limite, porém, você tem que, a partir do momento que você coloca um valor, você tem que desbloquear, abrir o caminho ali para que a tua mente aceite aquela quantia, ok? Então, vamos lá. Napoleon Hill sugere que, ou melhor, ele diz que pegue uma folha de papel pequenininha que você possa colocar na sua carteira, que possa andar com esse papelzinho escrito, você escreva lá o seu desejo e coloque a data de realização desse seu desejo.
E mais, ele ainda indica que você coloque o que você dará em troca daquele desejo. Mas calma lá, não precisam se preocupar. Esse dar em troca, ele está falando um serviço que você pretende prestar, né? O que você pretende estudar, né? Um produto que você pretenda, alguma coisa para dar um norte ainda melhor, né? Daqui a pouco, no outro vídeo, nós vamos falar sobre a PNL e o como isso é de extrema importância no seu desenvolvimento, no meu desenvolvimento, no nosso desenvolvimento. Bem, pessoal, como eu ia falando, então um breve resuminho aqui. Capítulo de número 1, ou melhor, passo de número 1, Napoleão Hill deixa claro que é o desejo ardente de se ter o dinheiro, se ter a fortuna. Desejo esse que faz você queimar todas as outras possibilidades e seguir adiante em busca incessante, quase que obsessiva pelo seu dinheiro, pela fortuna. E para isso ele fala a técnica que nós já conhecemos também, visto que ele é um dos pais, né, da autoajuda, que é a técnica de escrever o bilhetinho, lá onde você vai datar, colocar a data da realização do seu desejo, constando dia, mês e ano, o valor que você terá, que você tem, afirme que tenha, que já está de sua posse, o valor X, lá que você vai definir. Com isso, você também defina o que você pretende dar em troca daquele valor X, o seu serviço, né, sua prestação de serviço ou produto. E também, o que você vai fazer? Você vai fazer um plano de ação. Pessoal, não se preocupe se esse plano de ação vier a mudar, mas você tem que ter um ponto de partida, um norte para guiar a tua mente para te auxiliar nesse processo. Entenderam? De posse desse papelzinho, vocês lerão pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e pela noite, o teu desejo ali e ponto. Agora, pessoal, o passo de número 2 que Napoleão Hill traz, que é a fé. Sim, a fé. Muitas pessoas por aí vão falar, não, mas não é fé da religião, não é fé da igreja, não é uma fé de crer, de confiar, de acreditar. Porém, Napoleão Hill, se vocês lerem bem, eles falam sim de uma inteligência infinita que nos norteia e nos guia. E através dela, nós fazemos todos os processos de aquisição dos nossos bens e do nosso desenvolvimento. Ele, inclusive, diz que a fé é o químico que move o que? A mente, né? Que quando a gente alinha a nossa mente, alinha através da fé, é como se ela conseguisse captar todas as vibrações positivas, conseguisse captar toda aquela energia e transformar no combustível necessário para se atingir o objetivo. Napoleão Hill, inclusive, fala que a fé, o amor e o sexo são os 3 componentes básicos e positivos para o desenvolvimento de fortunas. Sim, o sexo também. Napoleão Hill deixa isso muito claro. Inclusive, ele reserva um capítulo, um passo para falar sobre a transmutação sexual. Sim, mas isso nós vamos falar lá no capítulo reservado à transmutação sexual. Então, a fé, ele diz que nós temos que ter uma mente que creia para poder validar os nossos pedidos e creia nessa inteligência, né, infinita, na completa aquisição e ação dessa inteligência, né? Então, Napoleão Hill, ele sugere que façamos autossugestões. Autossugestões para fazer o quê? Modificação do nosso mindset, mesmo naquela época eles não usando essa palavra, eu acho, né? Para modificação do mindset e para também desenvolvimento de uma questão super importante, que além do merecimento é a autoconfiança. Sim, autoconfiança, assim como vários outros quesitos que nós precisamos ter em nós para podermos receber dessa fonte infinita, dessa inteligência infinita, tudo que merecemos e tudo que é nosso por direito. Portanto, Napoleão Hill deixa isso bem claro como segundo passo que todos aqueles milionários tinham em sua linha e tinham consciência. Vamos para o terceiro passo.
Vamos que tá excelente e essa história é muito legal, tá bom? Aguardo lá. Bem, no capítulo de número 3, ou melhor, no passo de número 3, assim como ele já havia citado no passo de número 2, quando ele falou sobre a fé, ele dá continuidade e deixa isso bem claro para todos nós. O passo de número 3 é autossugestão. Sim, ele apregou que temos que fazer trabalhos, né, como hoje em dia é muito comum e é muito legal, que é de troca de mindset, né? A gente faz um trabalho aí com o pessoal da PNL, que é a reprogramação neurolinguística. E ele, lá em 1937, ele já verificava que todas aquelas pessoas que detinham aquelas riquezas, eles faziam um trabalho de autossugestão. Sim, autossugestão mesmo porque eles tinham que lidar com várias situações diferentes e tinham que estar extremamente preparados. E tinham consciência de que a mente consciente, ela tem um limite de operação, quando que na realidade quem age, quem entra em ação é a mente subconsciente e eles já tinham essa consciência de que era preciso mudar a programação que estava ali naquela mente subconsciente, se ela não estivesse de acordo com o mindset de riqueza, de fortuna, de atingir os resultados que eles queriam. Portanto, ele deixa muito claro que a autossugestão é extremamente benéfica e todos aqueles milionários utilizaram também. Portanto, se você pensa que isso é uma bobagem, pare e pense direito, repense seus fatos. E lá, ele também já comentava, isso nós também já falamos em outro vídeo, que a autossugestão não é simplesmente você fazer afirmações positivas para você. A autossugestão também quer não, exige de você que você faça um alinhamento com as suas emoções. Sim, e esse alinhamento não é que você precisa estar feliz, estar contente o tempo todo. Esse alinhamento, ele pode ser feito de forma biológica, mecânica mesmo, e conseguir com que o teu corpo responda de forma eficiente também nesse sentido. Nós já conversamos sobre isso. Quando você está um pouco emburrado, as coisas não estão rolando bem, que você pega e dá um sorriso, você pega, muda a sua postura, você pega. Isso também é um tipo de autossugestão. Ela não foi verbalizada, mas ela foi contextualizada no seu corpo, no seu ser. E essa autossugestão também é bastante funcional. E ela vai regular seu metabolismo, vai regular sua perspectiva e vai regular a liberação de energia da forma correta. Portanto, no passo de número 3, Napoleão Hill deixa claro: autossugestão. Passo de número 1, desejo. Passo de número 2, fé. Passo de número 3, autossugestão. Portanto, pega lá o seu fone, né? Antes de dormir, que são momentos bons, ou então assim que acorda, ouça coisas positivas, ouça coisas que estão alinhadas ao que você quer, pode ver vídeos, leia coisas que estão alinhadas ao seu desejo. E no caso especificamente do Pense e Enriqueça, literaturas que além de elevar a sua alma, elevar o seu espírito, elevar a sua mente, o seu coração, também eleve o seu bolso. Partiu? Quarto passo. Te aguardo lá. Até! Voltamos. E aí, vamos lá, falar sobre o nosso quarto passo. O nosso quarto passo, ele é muito importante. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, confundem quando a gente fala sobre lei da atração, que eu peço, 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 e a força divina vem e me atende. Com certeza, fato.
Porém, há várias coisas aí que atuam, né? Algumas pessoas acham que, eu vou pedir e vou continuar aqui sentadinho esperando que venha me atender. Gente, eu não vou mentir para vocês, várias vezes acontece também de ser atendido, né? A fonte dá o jeito de trazer até nós. Porém, né, é muito mais inteligente, muito mais eficiente, muito mais eficaz que ao você ter um desejo definido na sua vida, você ter fé, você planeja, você entre em ação. E para entrar em ação de forma eficaz, poupando o seu tempo, poupando muito seu tempo, né? Que aliás, a seta do tempo vai sempre para frente, ela não volta, ela não rebobina. Então, o que o Napoleon Hill percebeu de todos? Todos tinham conhecimento especializado. Só que tem um segredinho aí. Tem um segredinho que é muito importante. Cássia, então eu tenho que estudar, fazer faculdade, isso, aquilo, outro. Se você quiser, se seu coração pedir, você puder, sim, faça. É sempre importante. Só que esse conhecimento especializado tem que estar ao seu dispor, seja em você ou seja em outra pessoa. Por exemplo, eu trabalho, vamos lá, eu trabalho com estética. Vamos lá, eu trabalho com estética. Só que eu preciso de alguém que me dê uma consultoria na área lá específica, não sei, vamos lá, de toxina botulínica, né? Eu trabalho, eu tenho conhecimento ali, só que eu preciso de um especialista. Naturalmente, eu posso ser dona da clínica, eu não preciso ter o conhecimento de tudo que está ali, porém, eu tenho que ter o conhecimento específico ao meu dispor. Alguém que venha ao meu auxílio. Sim, alguém que venha ao meu auxílio. Só que tem até mais uma pegadinha aí nesse capítulo, né? Que Napoleão Hill sugere que todos tiveram essa ideia, essa linha, né? De que outros livros também falam, né? Meio que a pessoa fica com a glória, com a honraria, né? Mas, enfim, guardadas as proporções do que seria honesto ou não honesto, o fato é que você deve ter o conhecimento especializado ao seu dispor, seja em você ou seja em outra pessoa. Agora, a relação que você vai ter com a outra pessoa, a relação que você vai ter com esse conhecimento, a relação que você vai ter com a sociedade, aí cabe a cada um. Porque nós temos que lembrar, cada um tem o livre-arbítrio de agir como quiser. Só temos que lembrar uma coisa, a lei da atração traz, só que ela não é a única lei que atua. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Segue vida! Mais um capítulo maravilhoso e eu espero estar estimulando vocês a comprar esse livro maravilhoso, a ler esse livro com todo carinho e de mente aberta, porque como dizem, várias pessoas me contaram que quando a gente lê esse livro, tem um segredinho ali dentro. Eu li, eu encontrei várias coisas interessantíssimas. Não sei se é exatamente esse segredo que eu queria dizer, mas quem sabe? Quem sabe você encontre e não me conte. E lembra aí, pessoal, recordando, se não é inscrito no canal, desce o dedo aí, se inscreve no canal. Se acha que o assunto tá relevante, curte aí pra mim, por favor. Se você acha que pode melhorar ou acha que tá bacana, comenta comigo que eu aceito. Seu feedback é de extrema importância aqui pro canal e de extrema importância para o desenvolvimento de todos nós. E se estiver tudo ok, estrelinha aí subindo, compartilha, vai? Compartilha. O ato de compartilhar nos faz agregar ainda mais valor. Mostra que você se importa com o outro, se importa de verdade e percebe que todos somos um e que o bem do próximo é o nosso bem também. Beijos, vamos continuar que tá muito, muito interessante esse resumão aí para você com todo amor, com todo carinho. Egrégora positiva, lembra? Vibre em alta frequência, que aí você vai lembrar sempre. Beijo, vamos continuar.
Bem, entramos agora no quinto passo. Sim, o quinto passo que Napoleão Hill fala. Põe em prática isso aí, né? Tipo isso. Bom, o quinto passo é imaginação. Sim, imaginação. Napoleão Hill diz que o impulso e o desejo, eles ganham vida através da minha, da nossa imaginação. Nós, através da imaginação, começamos a construir, sim, construir o nosso futuro, construir o que nós desejamos realmente. Porque antes de existir aqui no plano físico, foi o quê? Sonhado, pensado, imaginado por alguém, certo? Alguém ou alguém. Então, ele diz que é muito importante que a gente desenvolva essa imaginação. E ele dá dois tipos de imaginação. Ele diz que existem dois tipos de imaginação. Uma ele define como sintética e a outra como criativa. O que seria então essa imaginação sintética? Seriam as reorganizações das nossas crenças, dos nossos conhecimentos, né? Até mesmo de paradigmas. Sim, ele diz que a imaginação sintética, ela faz com que haja uma reorganização, uma readaptação do que já existe ali, de um conhecimento, de uma crença, alguma coisa que já existe. E a imaginação criativa, ele diz que a nossa mente finita, a nossa mente humana, entra em contato com a inteligência infinita e começa a co-criar. Portanto, Napoleão Hill diz que, ao entrar em contato a nossa mente finita, a nossa mente humana, com a mente infinita, com a inteligência infinita, conseguimos co-criar realidades que antes não haviam sido fisicalizadas, não haviam sido o quê? Postas aqui. Entenderam? A sintética é a reorganização do que já existe, apesar de falarmos que nada se cria, né? Tem aquele velho ditado, mas enfim, a sintética seria reorganização das nossas crenças, conhecimentos, etc. E a criativa seria uma nova pegada, uma modificação, um contato direto com o ser, com a inteligência infinita, produzindo maravilhas por aí. E essas maravilhas, sim, estariam ao nosso dispor e também ao dispor da produção de riqueza e de fortuna. Então, pessoal, a imaginação, né? Ela é de suma importância e temos que desenvolvê-la muito bem. E temos diversos trabalhos que vamos conversar e vamos desenvolver ao longo dessa vida longa e próspera do canal. E com certeza vocês vão se beneficiar, assim como eu me beneficiei e me beneficio até hoje. E vamos treinar, 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 ficarmos afiadinhos e juntos somos mais, juntos vamos longe e juntos é muito mais divertido, certo? Eu acho, né? Tem gente que não acha, mas tudo bem. Vamos mesmo assim, né? A vida é assim. Tem quem gosta, quem não gosta, mas essa é a beleza. Beijo, vamos lá. Imagina aí que eu imagino daqui, a gente vai o quê? Imaginação sem uma construção, sem um planejamento, cria frustração, lembra disso? Então imagina, anota, planeja, organiza. Planeja, organiza. Usa a sintética aí para organizar esse negócio. Senão a criativa, começa a ficar meio murchinha, porque, eu tô imaginando coisas maneiras, bacanas, muito diferentes. Mas não estou trabalhando no meu lado sintético de chegar ali, reorganizar, readaptar, rever as situações, planejar, fica meio capenga. Então, presta atenção, já errei demais com isso. Hoje em dia, tô de olho, quando eu começo, opa, deixa eu escrever, deixa eu planejar aqui. A mesma coisa, tá bom? Vamos lá, prosperidade hoje de sempre. Continuamos lá com o próximo passo, que é o passo de número 6. Ai, o que será esse passo de número 6? Eu tô achando o máximo isso. Eu tô achando o máximo eu ser mais concisa, mais sintética, né? Colocar minha criatividade, mas assim de forma sintética. Segue vida. Vamos lá.
Olá, voltei. Agora vamos para o sexto passo proposto por Napoleão Hill em Pense e Enriqueça, de 1987, o marco da literatura de autoajuda que inaugurou essa longa e maravilhosa e super próspera história, onde milhões de pessoas são beneficiadas todos os dias, muitas saindo de questões tipo depressão, questões tipo não tenho grana, como eu faço agora, questões tipo minha cabeça gira, eu estou em pane, e vindo para uma vida muito mais organizada, de amor, tranquilidade, vendo que no final do túnel a luz, aliás, a luz antes do túnel, às vezes a gente tem que tirar o óculos escuro, abrir bem os olhos para poder enxergar e criar uma nova perspectiva. Captaram? Bem, como eu havia falado já lá no capítulo não, pessoal, peraí, passo de número 5, né? Quando nós falamos sobre imaginação, falamos sobre o planejamento. Chuta, o que será que é o sexto passo? Um planejamento, a organização, para que você torne o seu desejo em realmente uma construção próspera e rica. Sim, ele preconiza que o seu desejo, o seu sonho, a sua imaginação, sem um planejamento para uma atitude conveniente, pode te conduzir ao fracasso, né? E você pode ficar chateado. Agora, se você pega, deseja, imagina, segue os passos, planeja, o risco é minimizado. E se houver algum tropeço, a gente usa sintética, lembra lá? Imaginação sintética, reorganiza, readapta, refaz, revê, né? Traça novas estratégias, mas o importante é que a gente tenha uma estratégia, que a gente tenha um ponto de partida e uma meta a ser alcançada. Porque se trabalharmos sem uma meta a ser alcançada, um objetivo a ser alcançado, se não trabalharmos soltos, né, completamente soltos, sem dar à nossa mente as informações para que ela trabalhe, né, sem dar aquele mapa para ela trabalhar, fica muito abstrato. Nossa mente, ela precisa no mínimo das emoções necessárias para que seja guiada de acordo com as nossas expectativas. Ou seja, você tem que planejar sim, e dentro desse seu planejamento deve constar o quê? Um planejamento emocional. Cássia, nossa, mas isso é muita frieza. Frieza? Para e pensa, gente. Quanto aí você sofre, às vezes, quanto eu já sofri, quantas pessoas eu vejo sofrendo porque se deixam levar pelos impulsos, se deixam levar pelas mazelas da vida. Então, mente blindada, coração blindado. Então, não sejam bobos, né? O pêndulo, ó, tuc, 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 tuc. Sobe mais alto para o pêndulo passar por baixo. Essa conversa hermética a gente vai ter em outro momento. Mas sobe mais alto, né? Aí você passa pelos movimentos normais da vida, os movimentos normais da maré, né? Então, pessoal, muito importante o planejamento, inclusive eu acho que ele não citou no livro, mas inclusive o planejamento emocional, a condução das suas emoções para o que você quer. Sim, para o que você quer. Por quê? Por questões pessoais, por questões psicológicas, por questões, quem sabe, espirituais, no teu caminho pode acontecer, né? Coisas normais. Então, só para encerrar, pessoal, o capítulo de número 6, ou melhor, o passo de número 6, deixa claro que o planejamento organizado, a organização mesmo é de suma importância para a obtenção de qualquer riqueza, de qualquer prosperidade, aliás, qualquer objetivo que você tiver na vida, tá bom? Então vamos continuar agora, partindo para o passo de número 7, que eu me amarro nesse número, apesar que eu gosto mais do 3, mas eu também gosto do 7, aliás, eu gosto de todos, né? Então vamos partir para o passo de número 7 e ver o que nos espera, o que Napoleão Hill escreveu ali, tá bom? Até! Bem,
Bem, na realidade, Napoleão Hill, ele descreve nos seus vários passos, né, questões que não necessariamente existe uma ordem cronológica, não, tá, pessoal? Elas coexistem, né, no desenvolvimento do trabalho em prol de um objetivo, que no caso que a gente está tratando é enriquecimento, é dinheiro mesmo. Mas para qualquer outra coisa que você queira aplicar na sua vida, a regra basicamente é essa, né? A toda regra exceções. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Tá se mostrando aí para você facinho, facinho, né? Para que tentar inventar a roda? Bater de frente, tem certas coisas que a gente tem que parar e pensar bem, tá bom? Então, no passo de número 7, né? Ele vem nos contar que você precisa tomar uma decisão. Eu acho que eu já falei isso lá atrás, né? Você precisa tomar uma decisão. Vai, escolhe. Pessoal, nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Só que se você não tomar uma decisão, não tomar um caminho, lembra lá? Eu acho que em algum momento alguém falou assim: infinitos são os caminhos, mas só um leva ao, né? Ao seu desejo, ao paraíso. Então, preste atenção, né? A gente pode ali escolher. Escolher sim. Infinitas possibilidades, o caminho que eu quero é esse, e ser feliz. E se chegar mais à frente, espera aí, eu prefiro agora fazer uma mudança aqui, tudo bem. Mas nós temos que ter o quê? A decisão que vai nos impulsionar a não procrastinar, né? Porque muita gente fala assim, ai, eu sou procrastinadora, ai, eu procrastino, né? Eu mesma falava isso. Aí caiu a ficha, sabe? De tanto ler, ver, rever, caiu a ficha. Muitas das vezes nós procrastinamos porque não temos a certeza do que queremos, não temos medo do que queremos e não tomamos a decisão verdadeira que é isso que eu quero, é isso aqui, agora e ponto. E age. Então, ó, mente firme, coração firme, decisão firme. Segue bonde. Segue que vai dar tudo certo. E a gente vai o quê? Reorganizando. Reorganizando e tá tudo certo. Sem mistérios, tá bom? Então, mais um passo. Toma a sua decisão e segue. Segue. Vai que é tua. O oitavo passo, Napoleão Hill traz como um ponto de muita importância, que é a perseverança. Inicialmente ele fala que a perseverança vai ser o motor da sua fé, né? Porque você vai ter várias situações que você tem que continuar, tem que seguir. Porque como eu já falei lá atrás, né? Hoje mesmo, nesses capítulos que sucederam, nós falamos o quê? Que há momentos que coisas da vida naturais vão acontecer que podem não te agradar, só que você tem que perseverar. Perseverar não é ser insistente. Perseverança é sempre fazer uma atualização e continuar seguindo seu caminho em busca do que você deseja realmente. E o motor inicial dessa perseverança vai ser o quê? A tua força de vontade. Só que força é força. Ela se acaba, ela se abranda também. E você tem que ter o quê? Hábitos que te mantenham ali naquela questão. Você tem que ter hábitos, você tem que desenvolver confiança. E tudo isso vai sendo desenvolvido e trabalhado à medida que você vai galgando passo a passo, né? O caminho da sua prosperidade e tendo confiança na inteligência infinita que te guia, te guarda, te acompanha e que sempre está agindo junto a você. Por isso que a perseverança é o combustível da sua fé. Você tem um ciclo ali, é um sistema onde a sua fé desenvolve a perseverança, desenvolve a força, a perseverança, e a perseverança retroalimenta. E fica um ciclo positivo que vai te impulsionar rumo ao que você realmente deseja. Não se preocupe, se no início não houver confiança, não se preocupe. Vá com medo, mas vá. E ao longo do caminho, vá sempre o quê? Trabalhando a sua mente, trabalhando a sua emoção. Sim, mesmo que você faça de forma fingida,
né? Faça, porque o teu biológico, o teu fisiológico também tem uma força. Lembra? Mente e corpo, eles atuam em conjunto. Um ajuda o outro, um retroalimenta o outro, um impulsiona o outro. Nesse plano aqui, nesse plano terrestre, nessa dimensão aqui, nesse planeta aqui, nosso corpo também, ó, está aqui conosco. Não sei em outro plano, outro planeta. Como que é isso? Mas aqui, né, como alguns falam nessa experiência temporariamente humana, né, a gente tem esse corpo e ele é de extrema importância e tem que ser muito bem tratado também e nos ajudar, tá bom? Perseverança, persevera aí que eu vou perseverar aqui no 9º passo. Estamos chegando lá, pessoal. Acalma o coração. Olha para o vídeo. Fala, se esqueceu? Meu Deus, meu like. Meu Deus, ainda não me inscrevi para ficar perto dessa pessoa meio, né, aceleradinha aí. Qual é o meu nome? Cássia Góes. Guarda aí. Cássia Góes. Estou aqui para o quê? Te auxiliar, nos auxiliar no desenvolvimento da nossa prosperidade. Sem muito, né, coisa, a gente vai direto ao assunto, tá bom? Então, ó, ser feliz é necessário, perseverar também. Te espero no próximo capítulo, tá bom? Olha, esse passo de número 9 é um passo muito importante e que às vezes a gente meio que deixa de lado, tá? A realidade é essa, né? Porque quando a gente começa o trabalho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, natural que a gente se volte para nós, para o nosso interior, para a nossa vida, para as nossas questões, né? Mas às vezes a gente perde a conexão que o outro também é muito parte do que nós somos ou que nós estamos passando ou estamos vivendo nesse momento, né? E nessa caminhada, né, de desenvolvimento de prosperidade, desenvolvimento pessoal, a gente tem que entender uma coisa, que é muito importante o desenvolvimento de uma mente mestra. O que seria essa mente mestra? É a união com outras pessoas que têm as mesmas filosofias, mesmas ideologias. Alguns podem criticar, viver na bolha. É um pouco sim, é ter aquele grupo, né, mais íntimo, que está de acordo com os teus objetivos, que tem um foco e um pensamento voltado para quê? Para criar uma egrégora, né, para criar uma energia, uma potência maior para esse desenvolvimento, né? Porque às vezes é muito complicado. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, gente, vou pegar um pouquinho fora dessa parte de desenvolvimento de prosperidade, mas, por exemplo, alguém que tem tinha uma compulsão por álcool, ou tem uma compulsão por álcool, é muito complicado você pegar aquela pessoa e mantê-la num grupo que faça uso de bebidas alcoólicas, né? Então, se o objetivo dela é ficar longe daquelas bebidas, né? Enfim, se livrar daquela questão, ela deve procurar um grupo que tem os mesmos objetivos, né? Tem o mesmo propósito que ela e se retroalimentar. Um dá força para o outro, um apoiar o outro. A mesma coisa quando a gente transfere isso para o desenvolvimento da prosperidade, desenvolvimento da riqueza, né? De repente você pega uma pessoa que está muito desregulada ou então tem um pensamento de pobreza, um pensamento de escassez muito forte, é um choque e faz com que caia também a nossa energia. É como se a gente tivesse que ficar justificando para ela muitas vezes os nossos atos, as nossas atitudes, porque são incompreendidos por ela. Entendeu? Não se trata de uma segmentação, de uma separação, de uma secção. Não. Se trata de que nós precisamos, vez por outra, estarmos em contato e ele preconiza, inclusive, que pelo menos 2 vezes por semana com pessoas que estejam o quê? Com o mesmo objetivo, trilhando o mesmo caminho, com a mesma filosofia, que seria então o quê? A mente mestra.
que um apoiaria o outro nessa caminhada, tá bom? Ou seja, não é bem uma história da bolha, mas sim uma história que a gente vê muito isso nas religiões, né, nos grupos fechados, né, a gente vê muito isso em algumas organizações, certo? Exatamente isso, para um dar apoio ao outro, um ajudar o outro, um auxiliar o outro, o quê? Na consecução de sua meta. E é isso que se trata a mente mestra, ou seja, o nosso universo particular, ele está em constante o quê? Constante interação com os universos particulares dos outros e temos que entrar em sintonia para que possamos chegar de forma mais coesa, mais convicta e mais forte onde nós queremos, tá bom? Então fica a dica aí, principalmente se você está iniciando esse caminho do autoconhecimento. Em geral, a gente fica mais reflexivo, fica um pouco mais individualista, e é super normal, é super bacana, não tem problema nenhum. A única coisa que nós não podemos perder é essa conectividade que nós temos com o outro, sendo o outro, muitas vezes sim, até mesmo um reflexo do que está dentro de nós, tá bom? Beijo! Vamos lá para o próximo passo, tá bom? Aguardo vocês. Bem, agora nós chegamos ao 10º passo, que é um passo que para muitos causa, olha, o que se trata isso, que é a tal da transmutação sexual. Sim, a transmutação sexual. Bem, para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com autodesenvolvimento, para quem trabalha com a psicologia, para quem trabalha essas áreas afins, né, sabe que, né, até na antropologia, né, se estuda que o ser humano, ele historicamente, ele foi sempre muito mobilizado pelo sexo, né, pelo poder e pelo dinheiro, né? Existem também outras variáveis aí que entram, que mobiliza bastante o ser humano, que é o amor e a fé, como já citamos lá inicialmente. Então, o que que acontece? O sexo, ele por muito tempo foi tido como uma coisa ruim, né? E isso está tendo um trabalho de desconstrução já há algum tempo com relação a essas coisas que a gente acreditava, né? E o sexo, ele é uma força motriz, assim, que move muito ao nosso biológico, o nosso ser, é uma explosão mesmo energética, né? E hormonal e tudo mais. Assim como eu já falei lá no outro capítulo, no outro vídeo, né, sobre atividade física, que ela causa uma explosão hormonal, causa um up, né, na pessoa, o sexo também. Pode não cansar tanto quanto correr uma maratona, né? Pode ser até mais agradável, sim. Mas biologicamente acontece bem parecido. E para algumas culturas, né, há uma abertura, né, energética, uma modificação. E a palavra transmutação exatamente quer falar o quê? Você transferir, né? Transmutar, transferir nessa potência sexual para o quê? Obtenção de riquezas, né? E existe toda uma técnica para isso. Né? Existe toda uma técnica para isso, para fazer essa transferência, né? Até muitas pessoas citam, né, no momento mais, né, mais assim, estimulante da relação, você pensar na sua prosperidade, pensar em coisas que você quer, mas pensa no agora. Pensar em coisas que você faz, que você realiza, né? Para usar exatamente desse energia. É como se fosse ali um vácuo, né? Um vácuo quântico que se criasse ali. Usar exatamente dessa energia para trazer à tona a sua prosperidade. Sim, transferir essa energia para a consecução da prosperidade. Bem,
Napoleão Hill escreveu em 1967 esse livro. Então tem algumas peculiaridades, né, que ao longo do tempo provavelmente evoluíram, né, e que nós podemos conversar sobre essas peculiaridades, né, num momento próprio para falar sobre a transmutação sexual, se vocês assim quiserem, né? Se vocês assim falarem, vai, fala então, que eu quero ouvir o que é isso. Aí a gente conversa, né? Mais para frente a gente bate um papo sobre isso, mas temos que ter em mente o seguinte: toda vez que a gente pega uma literatura, toda vez que a gente pega um texto, vê um vídeo, vê um filme, nós temos que ter a ideia de que ele foi escrito ou produzido dentro de um contexto, tá bom? Dentro de um contexto. Ele é um marco referencial histórico, ou seja, para nós finalizarmos esse passo de número 10, transmutação sexual é a mudança, a transferência de um elemento para outro elemento, né, a fim de se conseguir desenvolver a riqueza e a prosperidade tão almejada, tão desejada. Em outro momento, nós poderemos conversar sobre isso novamente, mas hoje, para manter a dinâmica, né, desenvolvida aqui no nosso vídeo, ficamos por aqui, tá bom? Então, ó, aproveita aí, duplo prazer, né? Enfim, deixa pra lá, bobagem que eu pensei. Beijos, até! Bem, pessoal, o 12º passo, né, preconizado é o subconsciente, o trabalho com relação ao subconsciente, sendo que esta é a mente que realmente vai colocar em ação os seus planejamentos feitos lá no seu consciente. É como se você tivesse que imantar nessa mente subconsciente o seu propósito que você desenvolveu lá no seu consciente, porque é ela, na realidade, que vai fazer o que? Esse desenvolvimento. Existem outros vídeos aqui no canal que a gente fala sobre a mente subconsciente e como ela atua, né? Mas desde já eu já adianto para vocês que ela é formada por todas as nossas memórias e percepções. Aliás, ela é formada por todas as memórias e ela vai comandar como se darão as nossas percepções com relação as coisas que acontecem no mundo, a nossa percepção com relação a nós mesmos, a nossa percepção com relação ao outro e tudo que nos acontece. Portanto, pessoal, a questão da mente subconsciente, ela é assim muito, muito importante. E os mecanismos que ele desenvolveu, os passos que ele desenvolveu anteriormente, todos eles influenciam exatamente nessa mente subconsciente, né, que precisa estar o que? Alinhada, estar de acordo, estar profundamente, como que eu vou falar? Unida ao nosso desejo produzido no nosso consciente para que ele realmente prospere, tá bom? Então, mais do que nunca, nós precisamos de mente consciente, pensamento, racionalidade, em conjunto com a mente subconsciente, mente que é ação. E o elo de ligação entre esses pensamentos, que poderá fazer com que esses pensamentos sejam imantados ali nela e para que ela valide, confie e haja de acordo, na realidade não é, né, gente? São nossas emoções, tá bom? Na realidade, a questão emocional vai fazer com que haja uma ponte de ligação aí, porque a princípio a mente subconsciente, ela não define o certo e o errado, ela não tem juízo de valor, não faz juízo de valor. Mas o que mobiliza ela não é exatamente o que se fala na PNL. Quando nós fizermos o nosso trabalho aqui, o nosso vídeo, você vai ver isso, que é uma das métricas da PNL, porque muitas das vezes o que se fala, o que se comunica, não comunica verbalmente, né, ou o que se comunica lá para a mente subconsciente, não é o que realmente vai fazer a diferença, vai dar o grau de relevância na percepção.
E sim o que, Cássia? E sim a emoção que se cria com relação àquilo. Todo um gestual, toda uma entonação, tudo isso por quê? Porque essas questões vão causar emoções que vão descer a nossa mente subconsciente e provocar lá o quê? Ela querer agregar ou repelir, que vai estar de acordo então dessa forma, que vai agir então dessa forma. Então, pessoal, mente subconsciente trabalhadíssima. Como trabalha? Programação neurolinguística, afirmações positivas unidas a uma emoção, as emoções mesmo causadas de forma consciente, entendeu? E tudo isso para quê? Para que o conjunto, o sistema que nós temos opere de forma positiva, a nosso favor, e para frente nós vamos, tá bom? Continuamos lá com mais um passo que já estamos chegando ao final, e ó, com força total, ânimo total e de olho no futuro, de olho no futuro. Me aguardem. Bem, pessoal, agora em décimo segundo passo, preconizado por, eu já ia falar Neville Goddard, não, foi Napoleão Hill. Preconizado por Napoleão Hill é o quê? O cérebro. O cérebro, porque ele é aquela base de comutação, né? É ali que a nossa mente vai trabalhar, vai operar. É como se, muitos falam, né? É como se o nosso cérebro fosse o hardware, né, do computador, né? Aquela CPU, né? E a mente fosse os softwares, né? As programações instaladas ali dentro daquela CPU, dentro daquele hardware. Então é exatamente isso, né? O cérebro, ele precisa. Lembra que eu falei que a nossa mente e o nosso corpo têm que trabalhar em conjunto, eles têm que estar alinhados? Exatamente por isso. Nós precisamos fazer com que o nosso cérebro também trabalhe de acordo com os nossos desejos, porque o cérebro ele tem uma função, que é nos proteger. E ele tem, dentre essas funções de proteção, ele tem a proteção energética. Ele não é preguiçoso, pessoal. O cérebro, ele procura o máximo de eficiência possível com o mínimo de gasto, que todo mundo quer, né? Todo mundo quer o máximo de ganho com o mínimo de gasto. O cérebro faz exatamente isso. Só que a forma com que ele opera muitas vezes faz com que nós fiquemos ali, olha, remando. Então, essa base de comutação da nossa mente, elas têm que estar ali bem trabalhada, bem saudável, né? Isso é muito importante, pessoal. É muito importante, porque a gente vai ter as variações de percepção já que são normais. E o nosso cérebro ele vai captar os estímulos que estão chegando através dos nossos órgãos sensoriais. Né? Ele vai captar tudo e vai codificar e emitir uma resposta. Então, pessoal, recorda lá, quando nós conversamos que o nosso corpo e a nossa mente tem que trabalhar em conjunto, tá bom? A nossa parte física, a nossa parte biológica tem que trabalhar em conjunto com a nossa parte mental. Certo? Então vamos partir para o 13º passo. Sim, o 13º passo. Eu já vou ir até direto para o 13º passo. Não, vamos lá. Vamos girar a página para a gente continuar. Vamos lá. Bem, pessoal, agora chegamos no 13º passo, que é o desenvolvimento do sexto sentido. Sim. Napoleão Hill fala sobre o desenvolvimento do nosso sexto sentido, sobre o desenvolvimento da nossa intuição, o desenvolvimento que vai além do desenvolvimento das nossas camadas sensitivas, dos nossos órgãos sensitivos, né? E ele vai além.
é como se a gente tivesse uma abertura, uma ligação com a inteligência infinita e dessa ligação começássemos a produzir sem necessariamente ter que pedir, sem necessariamente ter que visualizar tanto. É como se fosse um automatismo, né? Esse nosso sexto sentido, esse nosso feeling, né? Sendo desenvolvido, esse feeling, essa colaboração mútua, né? Sendo desenvolvida, ela vai nos impulsionar para onde quisermos ir. Exatamente, exatamente. E em nenhum Portanto, pessoal, fechando aqui o nosso vídeo maravilhoso com esse 13º passo para a aquisição de riqueza que foi utilizado pelos grandes milionários americanos lá de 1937 para trás e que até hoje são marcos referenciais para o desenvolvimento da prosperidade ao redor de todo o mundo, quem sabe fora do mundo, não sei, né? Fala sobre o 13º passo sendo o que? O sexto sentido, que é essa ligação, essa conexão com a inteligência infinita que nos produz, nos provoca uma sintonia perfeita, onde só de pensarmos, só de sentirmos, só de imaginarmos, antes que haja em nós palavras, sem que a gente precise pedir, a gente já tem uma ligação que faz com que essa sincronicidade aconteça e nossos objetivos sejam atingidos, né? Essa intuição que vai além dos sentidos, além da nossa capacidade sensorial corporal, ela vem, né, energeticamente. Sim, Napoleão Hill e todos lá já sentiam isso, já tinham essa consciência desenvolvida. Então, pessoal, ficamos por aqui por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Egrégora positiva, vibrando em alta frequência. Se despedindo aqui com vocês e lembre de... desce o dedo aí no like, compartilha comigo. Amei estar aqui com vocês. Espero que aproveitem bem os ensinamentos de Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Até!